Os espíritos maus, criados a princípio sem pecado, eram iguais em sua natureza, poder e glória aos seres santos que ora são os mensageiros de Deus. Alguma dúvida até aqui? Eles eram iguais, né? Agora te assusta com a próxima informação. Mas caídos pelo pecado, acham-se coligados. O que é coligados? Juntos, envolvidos, para quê? Para a desonra de Deus e destruição dos homens. Nenhum deles se envolve com qualquer ser humano para lhe fazer o bem. Deixa eu continuar mais. Olha isso aqui agora. Unidos com Satanás em sua rebelião e com ele expulsos do céu, têm, através de todas as eras que se sucederam, cooperado com ele, com quem? Satanás, em sua luta contra a autoridade divina. Somos informados nas Escrituras acerca de sua confederação. O que é uma confederação? O que é uma confederação? É um ajuntamento com um propósito definido. Tá certo? Isso é o nome confederação, é um ajuntamento com propósito definido. Então, eles têm uma confederação, sim ou não? Não pense que eles são bagunçados. Que cada um mora numa casa e cada um fala, olha, eu gosto de Giló e você não gosta. Então, cada um nas suas me respeite. Não pense que é assim, não. Olha o que acontece. E governo? Eles têm um governo, sim ou não? Tem. Agora te assusta. Suas várias... Você sabia que existem demônios especialistas em prostituição? Quem estava sobre Maria Madalena? Era demônios de quê? Você se lembra que Jesus chegou para um rapazinho mudo e surdo e ele disse o quê para o menininho mudo e surdo? Demônio, sai dele. Foi isso ou não foi? Uns outros estavam no lugar se automutilando, sem roupa. Qualquer pessoa que passava, eles brigavam, super irados. O Senhor Deus chegou para ele e falou assim, qual o seu nome? Ele falou, Legião, porque somos muitos. Automutilação. Aliás, nós vamos começar a falar de algumas coisas que nós estamos acostumados a ver, dizendo que é uma coisa simples. E não é simples. É preciso muito joelho no chão. E a irmandade junta para clamar a Deus, pedindo a Deus que Deus livre. Todas essas misérias foram portas abertas. Maria Madalena abriu portas. E é explicada a história dela. Nós vamos falar na quinta-feira, quando tivermos que falar com vocês sobre essa situação. Olhe bem isso aqui, presta atenção. Várias ordens, eles têm demônios só para mentira. E são vários para ensinar a pessoa a mentir. Várias ordens só para atormentar crianças, irmãos. Quantos de vocês já leram que existem demônios que atormentam crianças? Irmãos, a senhora White diz que eles beliscam as criancinhas. Que eles atormentam as crianças só para não ficarem atormentadas na igreja. Olha que inferno. Demônios para fazer as pessoas se drogarem. Verdade. E por que é possível fazer isso com os nossos filhos? Quem que abre as portas para os filhos serem atormentados? Irmãos, a coisa mais séria do que você pode imaginar. Avante, olha o que mais. Inteligência e astúcia, e de seus maus intuitos contra a paz e felicidade dos homens. Nós temos que pensar sobre isso. Que portas estamos abrindo para isso acontecer? Quais são? Irmãos, eu encontrei isso aqui, e eu gostaria muito que você, em nome de Deus, copiasse isso aqui agora. Copia, chega em casa, pega esses livros e veja lá. Irmãos, a senhora White, ela fala de textos bíblicos e dizendo que não era situação comum. O que era? Ela fala que existe o demônio da loucura, que atormenta pessoas e torna a pessoa louca. A pessoa fica sendo tratada por anos a fio, como se fossem pessoas que estivessem com problemas emocionais. E elas são, na verdade, atormentadas por demônios. Sabia disso? Vão, recebem remédio, recebem prescrição médica e tudo. Mas, na verdade, elas estão passando o quê? Demônio da loucura. Lá está onde está escrito, tá? Existe o demônio da intemperança também, irmãos. Olha que coisa séria. O que é demônio da intemperança? A pessoa não consegue parar de comer. E come coisas erradas e sabe que está errado e continua comendo. Avante. Demônio da contenda. Irmãos do céu, ela comenta que existem vários lares em que instala-se um demônio da contenda, porque a família abre a porta, a esposa, o esposo, no desejo de fazer ou falar algumas coisas, e nós vamos ter que estudar. Hoje eu estou mostrando que eles existem. De amanhã em diante, quero estudar como é que as portas se abrem para eles entrarem. Demônio da contenda entra no lar.
Demônio do egoísmo. Pessoas egoístas, difíceis de lidar. Fala que são demônios dominando a cabeça, a atitude da pessoa para ela não ter liberação, não liberar coisas. Sabe aquela pessoa que diz assim, a minha casa é minha, minhas coisas são minhas, acabou. Ninguém toca a mão no que é meu. Já viu isso? Avante, ó. Demônio da avidez, demônio da inveja, demônio da paixão, demônio da ambição, gente. Demônio da heresia, demônios atormentadores. Pessoas que perdem a paz de viver. Perdem a paz, não conseguem ter paz nunca. Não conseguem ter sossego nunca. E demônios que arruinam... Gente, isso aqui eu me impressionei demais. A varonilidade. Arruinam a varonilidade, arruinam a masculinidade. Que demônio é esse? Que demônio é esse, gente? Posso dizer uma coisa a você? Sabe qual é o maior desejo do inimigo? Que o planeta inteiro se torne homossexual. O planeta todo. Sodoma e Gomorra, como era? Deixa eu te fazer uma pergunta. Sodoma e Gomorra. Quando a Bíblia fala e comenta assim, ó, presta atenção aqui, que a cidade inteira, do mais velho ao mais novo, estavam na porta de Ló. Quem que você acha que estava lá? Quantos vocês acham que estavam lá? A cidade toda, diz que dos mais velhos ao mais novos. Quantos estavam lá? Para fazer o quê com os anjos? Peraí, então tinha crianças, tinha mulheres, tinha homens, tinha velhos, tinha jovens, tinha adultos, tinha tudo que é idade? Então eles todos eram homossexuais. Sim ou não? E como que alguém se torna homossexual? Alguém fala, é genético. Isso foi a sociedade que disse. Eu duvido que há 50 anos atrás alguém diria isso. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, por favor. Gente, a moça deu uma resposta muito correta, porque é o que dizem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, por favor, e veja a orientação de Deus a respeito disso. Uma coisa é o que a sociedade fala, outra coisa é o que Deus eterno fala. Vamos ouvir o que Deus fala? Porque diante do que Deus fala, qualquer boca humana deve se calar, não é isso? E de hoje em diante, jovens que estão aqui, adultos, velhos, crianças, todos que estão aqui, devem se orientar pelo que está escrito aqui. Combinado, sim ou não? Assim nós saberemos. E existe um meio, só tem um jeito de sair, se a saída for Deus. Combinado? Romanos capítulo 1. Capítulo 1. Verso 18 em diante. Eu queria que vocês prestassem atenção com muito cuidado. Por favor. Do céu se manifesta a alegria, a bondade de Deus sobre os homens. O que está escrito aí? Espera aí, um Deus que nos ama tanto, por que ele se iraria? Continua. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que de Deus se pôde conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder quanto a sua própria divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Põe o dedo aqui e olha para mim. Essa parte até agora disse assim para nós, que não tem gente indesculpável no mundo. Não tem gente inocente. Que o próprio Deus fala com elas. Sim ou não? Que onde não tem ninguém para falar, até o próprio Deus fala. Então, eles são indesculpáveis. Está escrito aí, sim ou não? Por quê, gente? Posso ser bem honesta com você? Vamos ser honestos um com o outro? Você sabe ou não sabe quando está fazendo uma coisa errada? E vocês querem saber? Até uma criança sabe. Papai e mamãe, olhem para mim aqui. Criar um filho é um negócio que te ensina muito. Quando o teu filho sabe que está errado, o que é que ele faz? Quando ele percebe, ele entende que alguma coisa está errado.
Você fala assim, não, mas ele é muito pequenininho para entender. Ele sabe que está errado. Sim ou não? Pai e mãe sabem disso. A gente olha para a criança, a gente sabe que ele sabe que está errado. Ele pode não entender a dimensão do que está fazendo, mas ele sabe que está errado. Sim ou não? Quem fala isso para ele? Deus. Aqui você acabou de ler que quem fala é Deus. Deus fala. Por quê? Porque Deus fala, irmãos. Deus se interessa para te dizer, não, não faça. Ele atua na cabeça. Só que continua. Pois, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, pelo que Deus os entregou à concupiscência de seus corações, à imundície, para desonrarem seus corpos em si. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram o Criador, a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou a paixões infames. Quais são as paixões infames? Continua lendo. Até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a penalidade de seu erro. Como? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Não feche a Bíblia. Deus é injusto? Por que ele está dizendo que essas pessoas são responsáveis pelo que estão fazendo? Posso dizer uma coisa a você? Quando você diz assim, nasceu assim. Você está dizendo que alguém é culpado. Quem que é culpado? Deus aqui está dizendo que ele não é. Continua. Quando a gente diz assim, a segunda desculpa. Mas foi a sociedade, eu fui abusado. E porque eu fui abusado, eu tenho essa inclinação. Vocês sabem que vários abusados têm mesmo essa inclinação. Mas isso poderia ser corrigido? Sim ou não? Deve ser corrigido. Vou explicar por quê. Todo problema que uma pessoa passa pode se transformar numa bênção poderosa diante de Deus. Por isso que eu vou ter que falar sobre abuso de uma forma muito direta com vocês. Porque eu sou vítima dessa situação. Nenhuma pessoa precisa continuar com o problema. Você tem valor, ainda que você esteja no lixo. Ainda que alguém tenha judiado de você, e tenha magoado você, e tenha destruído a tua honra. Mas você continua com honra diante de Deus. E você pode manter a sua vida diante do Senhor e dizer diante do Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor. Porque das injustiças, o pior é sofrê-las, não é cometê-las. Você pode sofrer uma injustiça, você não pode cometer uma injustiça. Ouviram o que eu estou dizendo para vocês ou não? Eu não estou falando de algo que alguém me contou, estou falando de algo que eu vivi. E eu sei como sair disso. Então isso não é brinquedo. Hoje, quando nós passamos por um problema, a gente diz, eu sou uma vítima. Deus só permite você passar alguma coisa se existe poder dele para te fazer se tornar uma bênção. Sim ou não? Não existe problema que não seja capaz de resolver, porque junto com a dificuldade ele dá também a saída. Então está na hora de você tomar uma posição. Está na hora. Diante do Senhor. Agora olha aqui, E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, o que é isso, não se importou de ter o conhecimento de Deus? Preferiu ter o conhecimento da sociedade. Não se importaram ter o conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus livraria a pessoa. O conhecimento de Deus faria a pessoa ressignificar o problema. O conhecimento de Deus faz a pessoa olhar diferente para a dor. O conhecimento de Deus faz a pessoa olhar e falar, não, isso não será para sempre. O conhecimento de Deus faz você olhar para o abusador com outros olhos. Um miserável que foi usado pelo diabo. E eu posso ser uma bênção na vida desse infeliz. Sabia disso? Você pode ser uma bênção na vida de quem abusou você.